Uma das coisas que eu tenho sempre frisado para você é que nos recursos e defesas nós não devemos nos atentar somente às questões de mérito. Nós devemos nos atentar principalmente à base técnica para dar mais consistência no seu recurso e defesa. E para isso é muito importante que você entenda a hierarquia das leis aplicada ao direito de trânsito. O meu nome é Ademir Santos, seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática. Para você poder entender a hierarquia das leis aplicada ao direito de trânsito, nada melhor do que nós começarmos pela famosa pirâmide de Kelsen. E quem criou essa pirâmide de Kelsen? Foi justamente esse nome foi dado em homenagem ao seu criador, Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um filósofo, um jurista muito famoso e renomado pelos estudiosos do direito de trânsito. Ele criou uma teoria baseada no princípio da hierarquia das leis. E essa hierarquia das leis, então, foi criada a pirâmide de Kelsen, que inclusive é o quê? É um sistema normativo onde há uma norma maior e todas as outras são escaladas de acordo com a sua hierarquia, sempre a maior sendo respeitada pela menor, tá ok? E aí na tela então você vai ver a famosa pirâmide de Kelsen, que é no topo lá, aqui no caso no Brasil, considerado a nossa norma maior, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal e também as emendas constitucionais. Depois nós temos as normas infraconstitucionais e aí para a questão de direito de trânsito nós vamos nos atentar às leis complementares e às leis ordinárias, tá ok? Além disso, nós temos também a base da nossa pirâmide de Kelsen aplicada ao direito de trânsito, que são as normas infralegais, que é uma grande fatia do bolo no direito de trânsito. Situações que são criadas por atos normativos pelos órgãos executivos de trânsito e os órgãos normativos consultivos de trânsito, que nós devemos ter uma compreensão e saber onde está cada conteúdo. Então, você tem aí o nosso triângulo, a nossa pirâmide de Kelsen, onde a base vem das normas infralegais, subindo pelas normas infraconstitucionais e no topo da pirâmide a nossa Constituição Federal. Vamos começar então pelo topo da pirâmide, falando da Constituição? E aí você vai ver então que na Constituição Federal nós temos 105 emendas até o momento e uma das emendas importantes para o direito de trânsito é a emenda constitucional 82 de 2014. Por que essa emenda é tão importante para o direito de trânsito? Ela traz toda a base constitucional de algumas situações. Ela incluiu na Constituição Federal o conceito de segurança viária, que até então existia um conceito, uma previsão implícita na Constituição dentro de segurança pública, do conceito de segurança pública. Mas em 2014, através da emenda 82, o legislador ele criou então a emenda 82 que trouxe o conceito de segurança viária através do parágrafo 10 do artigo 144 da nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. Tá ok? Então, uma das emendas mais importantes para o direito de trânsito é a emenda 82 de 2014. A nossa Constituição, ela rege em todo o território nacional. Mas é importante que você entenda que existem também constituições estaduais. E aí, em termos de hierarquia das leis, as constituições estaduais elas seguem o mesmo rigor, só que dentro do seu território. Então, cada constituição estadual ela tem a vigência dentro do seu território, tá ok? E no município existe constituição municipal? É claro que não, não é isso? Não existe uma constituição municipal, mas existe algo semelhante que nós podemos equiparar, que é a lei orgânica do município.
Então, cada município possui a sua lei orgânica, que é uma base para que todo município seja estabelecido. Então, dentro do município, o município tem que agir, a pirâmide de Kelsen aplicada no município, o topo lá é a Lei Orgânica Municipal. A pirâmide de Kelsen aplicada no Estado, o topo seria a Constituição Estadual. E a pirâmide de Kelsen aplicada a nível do território nacional, nós temos a Constituição Federal. E apesar de eu ter mencionado pirâmide por pirâmide, a pirâmide do município e a pirâmide do Estado não pode desrespeitar a pirâmide do território nacional, ou seja, toda a legislação inferior à Constituição Federal deve respeitar todos os princípios constitucionais. Beleza, gente? Então, seguindo aí, nós vamos para as normas infraconstitucionais. Então, normas infraconstitucionais, é muito importante você se atentar a os dois principais itens aí aplicados ao direito de trânsito, que são as leis complementares e as leis ordinárias. E aí até vou trazer um terceiro item, que são as medidas provisórias. Vamos entender cada um a partir de agora. As leis complementares, então, elas foram criadas para regulamentar temas específicos trazidos na Constituição. Ou seja, quando a Constituição traz um tema e deixa ele aberto, a lei complementar ela serve justamente para regulamentar, para pormenorizar esse tema. E aí é importante que você entenda que só haverá uma lei complementar quando a própria Constituição prever isso. Então a Constituição Federal vai trazer um tema em aberto e já vai especificar: esse tema será tratado através de lei complementar, tá? Uma outra questão muito importante, e isso eu vou dizer para você, anote aí, coloque um asterisco, IPC. Quem assiste meus cursos sabe do que significa a sigla IPC. Importante pra caramba, tá bom? E aí coloque aí IPC nesse item. A lei complementar, ela explicita a forma com que os estados devem legislar. Eu vou até repetir. A lei complementar explicita a forma com que os estados devem legislar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Estado ele tem, sim, uma previsão de poder legislar sobre trânsito e transporte, desde que haja uma lei complementar autorizando. Isso é tema para um outro vídeo e já vamos até providenciar esse vídeo aí. Competência constitucional do CTB, tá? Mas entenda, nesse momento, que o artigo 22 da Constituição, inciso 11, ele traz a previsão de legislar sobre trânsito e transporte. E lá está, é privativo da União legislar sobre trânsito e transporte. Tá ok? Então, privativo da União legislar sobre trânsito e transporte. Qual é a diferença de privativo e exclusivo? Privativo é prioridade. Então, tem preferência legislar sobre trânsito e transporte a União. Mas o Estado pode? Pode legislar. E aí está lá no parágrafo único, desde que haja uma lei complementar autorizando. Tá bom? E aí, essa é uma situação interessante, porque você precisa compreender a situação da legislação de trânsito do seu estado, e se de repente o Estado legislar, já tenha em mente que ele não pode legislar sobre trânsito e transporte na prática, pois, até o presente momento, não existe uma lei complementar federal autorizando o Estado a legislar. Então já trouxe duas informações importantíssimas aí para você, tá? Então, dentro dessa questão das normas infraconstitucionais, entenda que a lei complementar ela foi criada para regulamentar, pormenorizar temas específicos da Constituição. Dentre essas questões de regulamentar temas específicos, ela trouxe a possibilidade que o Estado possa legislar sobre trânsito e transporte, desde que haja a lei complementar autorizando.
E aí já trouxe também uma informação para você que, até o presente momento, não há lei complementar que autorize o Estado a legislar. Não há lei complementar que autorize o Estado a legislar, ok? Dentro dessa situação, então, hoje, na prática, o Estado não pode legislar sobre trânsito e transporte. E aí, dentro desse tema, nós temos alguns estados que já legislaram sobre trânsito e transporte sem a devida previsão legal. Eu já vi Rio de Janeiro legislar sobre trânsito e transporte, Santa Catarina e São Paulo também já vi acontecer esse tipo de coisa, tá? E aí, isso é base para se discutir em termos de ação judicial, de uma ADI, para declarar essa norma inconstitucional. Mas esse é um tema que a gente tem que tratar num outro vídeo específico quando eu falar de previsão constitucional do CTB, tá bom? Dentro das normas infraconstitucionais, nós temos também as leis ordinárias, as leis federais mais conhecidas. Tá? E as leis ordinárias, elas são as leis mais típicas, mais comuns, mais utilizadas no dia a dia. Ela pode ser tratada por iniciativa dos parlamentares, ou seja, um deputado federal pode protocolizar lá um projeto de lei que, sendo aprovado na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, ou vice-versa, um senador protocoliza um projeto de lei, sendo aprovado no Senado, vai para a Câmara dos Deputados e assim por diante. Mas não é o tema aqui, as formas de aprovação de uma lei. O fato é que você tem que entender que uma lei federal, uma lei ordinária, ela pode ser tratada por iniciativa dos parlamentares. Mas ela pode ser tratada também por medida provisória. E aí, os parlamentares tratam através do projeto de lei e o Poder Executivo trata por medida provisória. Então, o presidente da República ele tem condições de propor a criação de uma lei através de uma medida provisória, tá ok? E aí, como funciona essa questão da medida provisória? É importante que você entenda esse contexto, porque a regra é que as leis sejam criadas pelos parlamentares, mas tudo tem a exceção, que no caso seria a medida provisória. Mas no trânsito é muito comum que questões relacionadas ao trânsito e transporte sejam tratadas por medida provisória. Não é a primeira nem a segunda vez que isso aconteceu no nosso Código de Trânsito brasileiro, tá? E aí, essas questões de medida provisória estão estabelecidas na Constituição Federal no seu artigo 62. Na tela, então, você vai ver o artigo 62 que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, note que a medida provisória, a essência dela é que há necessidade de relevância e urgência do tema. E ainda assim, a medida provisória ela tem força de lei. E essa medida provisória ela vai ter um prazo indeterminado? Qual que é o prazo de uma MP? Você tem noção aí, sabe, de cabeça? Isso está previsto justamente no artigo 62, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, que na prática é 60 mais 60 dias. Então, 60 prorrogados por mais 60 dias é o prazo da MP. Se ela não for aprovada, se ela não for convertida em uma lei ordinária, uma lei federal, ela vai perder a sua eficácia, tá ok? Então, uma MP, ela entra em vigor na data da sua publicação, é uma medida adotada pelo presidente da República, que é o Poder Executivo Federal. Ela tem validade, tem força de lei e tem validade de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Exemplos aí de MP tratando de questões voltadas à legislação de trânsito que alterou o CTB, você vai ver na tela aí duas MPs. A MP 673 de 2015, que
foi convertida na Lei 13.154 e a MP 699 de 2015, que foi convertida na Lei 13.281. A MP 673 de 2015, uma das alterações que o CTB sofreu por intermédio dela foi a questão da infração de transitar na faixa exclusiva de ônibus, um dos incisos que foram acrescentados no CTB pela faixa exclusiva de ônibus, tá ok? A outra MP que eu mencionei, que é a 699, na verdade é até interessante essa história, porque a MP 699 ela foi criada na época pela presidente Dilma, naquela questão dos caminhoneiros, quando teve aquela manifestação dos caminhoneiros no ano 2015, o transporte rodoviário parou o Brasil através das greves dos caminhoneiros, aquelas rebeliões, digamos assim, aquelas manifestações que foram feitas. E na época a presidente Dilma, ela publicou a MP 699 justamente para incluir um artigo no CTB, que é o artigo 253A, que trata de interromper deliberadamente a via, uma infração gravíssima com um fator multiplicador altíssimo, e essa infração foi criada justamente para essa situação. Essa MP, inclusive, passou dos 60 mais 60 dias. Mas era um tema tão importante que o Congresso, na época, ele juntou tanto essa MP com vários outros projetos de lei e eles fizeram, então, a conversão na Lei 13.281 de 2016, que foi a lei que mais alterou o CTB. É considerado, então, uma mini reforma que essa lei realizou no Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom, gente? Então, essas são dois exemplos de vários que nós temos aí de medida provisória que alterou o CTB. Vamos tratar, então, da próxima fatia do bolo, que trata das normas infralegais. As normas infralegais, apesar de ser a base da pirâmide, é uma das maiores fatias do bolo no que tange a hierarquia das leis aplicadas ao direito de trânsito. Por quê? Assim como alguns outros ramos do direito, a administração pública ela acaba criando seus atos normativos e que são muito importantes nesse sentido de entender como funciona todo o processo. E não é diferente no processo administrativo de trânsito, aplicado para o recurso de multa, suspensão, cassação da CNH e, por que não, processos voltados à defesa dos CFCs e qualquer outro processo administrativo em termos de União, Estado e município, tá ok? E aí é muito importante você entender que, apesar dessa teoria linda da pirâmide de Kelsen, onde a hierarquia das leis está amparada no seu topo lá pela Constituição Federal e que uma deve respeitar a outra dentro do seu grau hierárquico, muitas vezes a administração pública ela inverte essa pirâmide. E aí o que acontece? A pirâmide invertida, o topo dela está lá embaixo e a base dela está lá em cima, porque a administração ela coloca acima de tudo e qualquer coisa seus atos normativos. E é muito importante que você conheça bem essa fatia do bolo, vamos intitular dessa forma, apelidar assim, porque quando for necessário, você vai ter que lutar pelos princípios constitucionais esculpidos lá na nossa Carta Magna. Mas quando for necessário, você inverte essa pirâmide também a favor do seu cliente, a favor do condutor, dizendo, olha, independente de qualquer coisa, o primeiro fato é que vocês mesmos, a administração pública, criaram uma norma determinando isso e vocês devem seguir o princípio da estrita legalidade. Se a norma foi criada pela própria administração, vocês devem seguir o que ali está previsto. Então é muito importante que você conheça todos os atos normativos voltados ao direito de trânsito. Vamos dar uma olhada então nessa parte final, na base da nossa pirâmide, e aí é importante entender onde tudo começa, que é
a questão do Conselho Nacional de Trânsito e do Denatran, tá? Então nós temos aí o Denatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito, e nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o órgão máximo normativo consultivo. E eu costumo brincar, antes de falar da brincadeira, vamos ler então o artigo 10º do CTB, que traz lá: o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito, tem a seguinte composição. Então, o caput do artigo 10, ele trata dessa questão, que o CONTRAN e o Denatran são comandados pela mesma pessoa. CONTRAN é conselho. Conselho, ele tem o presidente, a figura do presidente. Denatran é um departamento, Departamento Nacional de Trânsito. E aí, nesse caso, ele tem a figura do dirigente, do diretor, que é a autoridade de trânsito. Então, presidente do CONTRAN e diretor do Denatran são a mesma pessoa. É o que o artigo 10 do CTB quer dizer. E além disso, é muito importante, então, entender sobre competências tanto do CONTRAN como do Denatran. E falando de competências, é muito importante, anote aí também, são artigos extensos, que dá até um soninho para ler, mas é importante que você pegue todo dia um pouquinho e vai lendo lá. Competência dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Artigos 12 até o 24 do CTB. Dos artigos 12 a 24 do CTB, você vai entender a competência de todos os órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito, que nós chamamos de SNT, tá ok? E a primeira competência que nós vamos ver no artigo 12 é a competência do CONTRAN. Então na tela você vai ver aí, compete ao CONTRAN, inciso 1, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. O que isso significa? Eu dei o exemplo aqui no começo do vídeo que a lei complementar vai pormenorizar temas específicos da Constituição Federal, correto? Da mesma forma, vamos fazer uma analogia. O CONTRAN ele vai pormenorizar os conceitos do CTB, a assuntos, temas que estão abertos, que estão de forma ampla no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CONTRAN vai pormenorizar temas que ficaram em aberto no CTB. Como, por exemplo, equipamento de uso obrigatório. O equipamento de uso obrigatório ele está previsto no artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro e ele traz lá alguns equipamentos, dentre outros a serem estabelecidos por quem? Pelo CONTRAN. Se você abrir o seu código aí, você vai verificar que ele traz lá alguns, dentre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. E o CONTRAN vai pormenorizar. Ele vai fazer um estudo através das suas câmaras e temáticas e ele vai trazer quais são os equipamentos que eles entendem de uso obrigatório e vão publicar em um ato normativo que já nós vamos falar dele, tá? A função, então, do Denatran está também prevista no artigo 19 do CTB. E aí na tela você vai ver que o artigo 19 diz: compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN no âmbito de suas atribuições. E aí, dentro dessa situação, para não confundir a função de um e de outro, eu uso um exemplo que eu aprendi, inclusive com um grande amigo, professor Paulo, que eu tive o prazer de ser o meu aluno em um dos meus cursos, e ele trouxe esse exemplo e eu pedi para ele, né? Permita-me utilizar esse exemplo que você está usando, porque foi uma maravilha para fazer a compreensão realmente. Qual é a diferença do CONTRAN e do Denatran? Como que você vai fazer para não se confundir? É só você lembrar de como funcionam as coisas na sua casa, né? Costumo brincar, né? Que num relacionamento conjugal, lá dentro de casa, quem estabelece as normas regulamentares? E quando eu estou numa sala de aula, é unânime, é um som único ali. Quem estabelece as normas?
É claro que as mulheres vão dizer, é a mulher, e o próprio marido mesmo vai falar, é a mulher que estabelece as normas. E, da mesma forma, quem vai cumprir e fazer cumprir essas normas estabelecidas? É o órgão executivo, é o maridão. Então, enquanto um estabelece as normas, o outro vai cumprir e fazer cumprir. Belezinha? E falando sobre estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito, uma das competências do CONTRAN, não tem como não dizer quais são os atos normativos do CONTRAN, como que o CONTRAN vai estabelecer essas normas. Eu já mencionei, inclusive, a questão do equipamento obrigatório, que fica em aberto, dentre inúmeras outras situações, tá? E aí, para a gente entender isso, é importante entender o que está previsto na Resolução 776 de 2019 do CONTRAN. Resolução, inclusive, é um dos atos normativos. O CONTRAN ele se manifesta através de alguns atos normativos. Esses atos estão previstos nesta Resolução 776 de 2019. São 5 atos previstos lá na resolução. O primeiro é a indicação, que está lá no inciso 1. O segundo é a decisão, está no inciso 2. Terceiro, parecer, que está no inciso 3. O quarto é a resolução e o quinto, a deliberação. E aí, nesse contexto do que a gente está conversando hoje, os dois mais importantes são as questões da resolução e da deliberação. Então, hoje nós vamos nos atentar ao artigo 5º, inciso 4 e inciso 5 da Resolução 776 de 2019, tá bom? O que é, então, resolução? Na tela você vai ver aí o tema tratando de resolução. É o ato normativo destinado a regulamentar dispositivo do CTB, de competência do Conselho. Justamente aquilo que eu mencionei para vocês. Então, o CONTRAN, ele tem uma das competências, estabelecer as normas regulamentares lá do CTB. Então, ele vai pormenorizar temas que ficam em aberto, através de resolução. E aí a resolução, então, nós temos várias. Até a data de hoje, são 780 resoluções publicadas. Mas não se assuste. Esse é justamente um dos fatores que muitos professores tentam assustar e incomodar os seus alunos, falando, não, você precisa fazer um curso aqui, precisa fazer outro ali. 780 resoluções? Sim, mas não é para se assustar. Até porque algumas já foram revogadas, outras são só para substituir, mas o fato é que você precisa estudar por tema. Não adianta você abrir lá o site do Ministério da Infraestrutura, onde o CONTRAN e o DENATRAN são subordinados, e tentar ler todas as resoluções de uma vez. Você precisa de um bom código de trânsito e precisa, então, fazer o estudo por tema. Então, quando você for estudar, por exemplo, equipamento de uso obrigatório, você sabe que você vai ter que ir na resolução 14/98. Como, por exemplo, recurso de multa, processo administrativo de trânsito. No que tange a toda essa questão de processo administrativo, existem algumas resoluções que são importantes para você. A resolução 299, a resolução 619, a resolução 723, dentre outras que são importantíssimas aí para o estudo do tema. Então não se preocupe com esse número 780 resoluções. Você precisa ser especialista naquilo que vai te ajudar, naquilo que você precisa. Então vamos por parte. Estamos tratando de processo administrativo de trânsito. Algumas resoluções são importantes para esse tema. E aí, com o tempo, você vai se especializando em outros temas e vai ampliando o seu conhecimento. A resolução é muito importante. Eu vou trazer então o conceito de deliberação e trago a diferença das duas para você. Então na tela você vai ver aí o conceito de deliberação que está no inciso 5 da resolução 776. Deliberação é um ato normativo editado pelo presidente do CONTRAN ad referendum do Conselho em caso de urgência e relevante interesse público. E aí entenda o seguinte, diferença entre resolução
e deliberação, que são os dois principais atos normativos que você vai utilizar no seu dia a dia com recurso de multa, suspensão e etc. O CONTRAN ele é composto por várias câmaras. Então, além das câmaras, hoje é muito comum criar também grupos de estudos, mas, via de regra, o que está previsto no CTB são as câmaras de estudo temático. Então, o CONTRAN ele tem a Câmara de Esforço Legal, que trata da fiscalização, a Câmara de Sinalização, a Câmara de Educação para o Trânsito e assim por diante. Quando é necessário discutir um determinado tema que está em aberto e precisa ser pormenorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, esse tema é levado às câmaras temáticas. E aí as câmaras vão propor a criação da resolução com o determinado texto ali. E aí é discutido, não, proponho que seja acrescentado isso, proponha que seja retirado aquilo, que altere esse texto para ficar mais claro dessa forma e assim por diante. Depois de discutido entre as câmaras do CONTRAN, o CONTRAN então resolveu sobre o tema e daí o nome resolução, porque o CONTRAN resolveu sobre determinado tema e foi publicada a resolução. Já a deliberação, em virtude da questão de urgência e de relevância, o presidente do CONTRAN ele tem autonomia ad referendo do quê? De publicar um ato normativo, uma norma, sem a consciência, sem a aprovação de todas as câmaras. Então, o presidente do CONTRAN ele delibera, ele vai lá e publica a deliberação, que é a sugestão dele para um determinado tema de urgência, de relevância, e a deliberação ela vai ter validade como se fosse uma resolução. Com o tempo, essa deliberação ela é levada a todas as câmaras temáticas, elas vão se discutir, vão debater sobre esse tema e vão transformar, depois de possíveis alterações, essa deliberação ela é transformada em uma resolução. Vou dar um exemplo no nosso caso aqui, processo administrativo de trânsito, mais específico sobre suspensão e cassação da CNH. A Lei 13.281 de 2016, ela fez uma mini reforma, já mencionei sobre isso. Uma das alterações que a Lei 13.281 trouxe ao CTB foi a questão da suspensão do direito de dirigir. Então, o artigo 261 sofreu uma alteração e todo o processo de suspensão e cassação na via administrativa sofreu alterações. Até antes da vigência da Lei 13.281, a resolução que cuidava, o ato normativo do CONTRAN que cuidava de pormenorizar o processo administrativo de suspensão e cassação era a resolução 182. E aí, com a vigência então da Lei 13.281 de 2016, o CONTRAN precisou alterar esse ato normativo. E aí foi criada a deliberação 163, que posteriormente foi substituída pela resolução 723 do CONTRAN. Então entenda só agora, nesse momento, que é importante. Resolução. Quando o tema é tratado por todas as câmaras, discutido, debatido e resolvido. E aí o CONTRAN resolveu sobre esse tema e é publicada a resolução. Em casos de relevância e urgência, o presidente do CONTRAN delibera e aí essa deliberação tem força de resolução, ela não tem prazo de validade, ela vai viger até a revogação dela ou a substituição por uma resolução. E essa deliberação é levada para as câmaras, tratado e discutido, ela é convertida em uma resolução. Beleza? E por que eu trouxe a questão de que, de todos os 5 incisos da resolução tratada nesse momento, 2 são mais importantes, que é o que trata da resolução e da deliberação? Porque são os 2 principais atos normativos que são utilizados
no processo administrativo, nas questões de pormenorizar temas tratados no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Além disso, o próprio Denatran, então falei do CONTRAN, ato normativo do CONTRAN. O próprio Denatran, para deixar isso bem claro também, ele publicou uma portaria. Então vamos lá. CONTRAN, que é o órgão normativo consultivo, ele traz aí os temas, os atos normativos através de resolução e deliberação, e o Denatran, que é o órgão executivo a nível de território nacional, ele trata os seus atos normativos através de portaria. E ele, inclusive, publicou uma portaria, a Portaria 39 de 2016, que é bem curtinha e só trata justamente desse tema. Os atos normativos utilizados aqui serão resolução e deliberação para o CONTRAN e portaria para o Denatran. Tá? Então, a Portaria 39 de 2015, Então, a Portaria 39 de 2016, ela trata somente dessa questão do ato normativo. Resolução e deliberação para o CONTRAN e portaria para o Denatran. É interessante você entender também que o Código de Trânsito Brasileiro, na hierarquia das leis, que é uma lei federal, não é isso? Está lá no meio da pirâmide de Kelsen, da nossa pirâmide que nós criamos voltada, aplicada ao direito de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal publicada em 1997, que entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Mas antes disso, já existia uma lei que tratava da legislação de trânsito no Brasil, que era o famoso CNT, o Código Nacional de Trânsito. CNT era uma lei que ficou em vigência até 97, na prática em 98, quando passou o período de vacância do CTB. E na época do CNT, existiam resoluções que foram publicadas, já existia a figura do CONTRAN, já tinha o Sistema Nacional de Trânsito e dentro disso já existiam atos normativos publicados na vigência do CNT. E o CTB, o legislador, teve a cautela, lá no seu artigo 314, que você vai ver agora, que ele teve a cautela de que o CONTRAN era responsável, ele tinha um prazo aí para expedir novas resoluções e revisar as anteriores à publicação do CTB, tá ok? Inclusive o parágrafo único, ele mencionou ainda, o parágrafo único do artigo 314, ele deixou bem claro que as resoluções publicadas antes da vigência do CTB teriam valor, continuariam vigentes desde que não houvesse prejuízo nenhum conflito. Então, se houver um conflito aparente de normas, a resolução seria automaticamente revogada. Mas, se não houvesse nenhum conflito entre a resolução publicada na vigência do CNT e o Código de Trânsito Brasileiro, ela permaneceria em vigor. A exemplo disso, nós temos uma resolução super utilizada por todos os agentes fiscalizadores que tem competência estadual. A infração de pneu liso, aquela infração muito comum do veículo em mau estado de conservação, né, em questão do pneu liso, existe uma resolução do ano de 1980, resolução 558 de 1980, ela traz aquela questão do famoso TWI, que é a profundidade do sulco, do canal do pneu lá de 1,6 milímetros. E aí muitas vezes o cliente fala, pô, mas o pneu ainda tinha, tinha ainda um risquinho lá, e o agente de trânsito me autuou com o pneu liso. Como é o critério? Qual é o critério que o agente tem para fiscalizar o pneu liso? É através da resolução 558 de 80, que traz a situação do TWI de 1,6 milímetros. E aí, então, a infração do artigo 230, inciso 18, ela tem por base legal
o ato normativo do CONTRAN na vigência ainda do CNT, antes da publicação do CTB, que é a Resolução 558 de 80, tá? Só para dar um exemplo de uma norma vigente, de um ato normativo vigente atualmente, mas que foi publicado antes do CTB, tá ok? E então, encerramos dessa forma o nosso vídeo que trata da hierarquia das leis aplicada ao direito de trânsito. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, anote, aproveita para printar a tela, dá aquela pausa, volta onde você precisar, estude sobre esse tema, porque é muito importante para que você embase os seus recursos de multa, suspensão e cassação da CNH. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like aqui no canal, nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha interessante, que vai gostar, que precisa desse conteúdo, e vamos fazer esse nosso canal crescer cada vez mais, a nossa família Trânsito na Prática crescer cada vez mais. O meu intuito aqui é trazer conteúdo de qualidade, desmistificar o direito de trânsito e desburocratizar o direito de trânsito, por que não dizer assim? Mostrar para você que não é um bicho de sete cabeças, que dá sim para você se tornar um especialista e alavancar a sua vida financeira, alavancar a sua vida profissional, o seu escritório, nesse ramo que eu costumo dizer, direito de trânsito. Ou você se apaixona ou você odeia. E eu espero que eu esteja conseguindo atingir o meu objetivo, que é fazer você se apaixonar por essa matéria tão fascinante. Fica aqui então meu abraço e até a próxima.